Que alegria estar aqui. Agradecer a Fátima, minha querida amiga de tantos anos, pelo convite. É muito bom poder falar novamente para os amigos de Bauru. É sempre uma alegria. Já vi amigos queridos aí. Eu tenho muitos familiares em Bauru. Eu residi em Bauru muitos anos e a minha família, ela reside em Bauru. Meus filhos moram em Bauru. Então, para mim, é sempre com muita satisfação, com muita alegria. Eu participei muitos anos do Movimento Espírita de Bauru, e que satisfação estar hoje com vocês para a gente fazer esse estudo, estudar o Evangelho, é fundamental para a nossa vida. Como será a nossa metodologia? O texto é um texto muito bom, o livro em si é um livro muito bom, Linha de Luz, e eu farei a leitura, fazendo aqui a leitura, só que eu vou parar e faço os comentários a cada ponto que julgar necessário. Então, a gente vai, dessa maneira, na lição 135, intitulada de Paz. E começa aqui o Emmanuel. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Então, percebam aqui, o Emmanuel ele chama atenção para a importância da missão, e a doutrina espírita coloca a paternidade e a maternidade como uma grande missão. Imagine você receber um espírito que vai reencarnar, que vai dar continuidade às suas provas, às suas necessidades de progresso, ao seu passo a passo nesse caminhar da evolução. Quando a gente para analisar, a família, ela atribui o primeiro valor ao indivíduo. É na família que ele começa a se formar. O primeiro papel que o espírito que reencarna desempenha, quando ele retorna à Terra, é o papel de filho. O espírito, ele volta, ele não é pai, ele não é aluno, ele não é professor, ele não é cunhado, ele é filho. E a família, ou seja, o pai e a mãe, os grandes responsáveis por atribuir esse valor a ele. Quando ele reencarna, ele precisa de cuidados, ele precisa de carinho, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Quando a gente resgata, por exemplo, o que diz Kardec acerca disso, ele traz uma mensagem na Revista Espírita de 1864 extremamente interessante. O Kardec ele recomenda um livro que chama Conselhos às Mães, um livro que foi recebido por via mediúnica, e ele receita esse livro sem reservas. Kardec ele fazia muito isso, ele indicava uma leitura e depois ele comentava se havia reservas, se não havia reservas, se ela atendia à doutrina em essência, no fundo ou superficialmente, mas ele indicava e dava essas notas. E esse livro ele indica sem reservas e ele fala algo extremamente interessante. Ele diz que a maternidade e a paternidade é importante o indivíduo atentar-se para três aspectos. Primeiro é o aspecto material, depois é o aspecto intelectual e depois é o aspecto moral. Então percebam como faz eco com o que Emmanuel fala aqui. Sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino, o caráter transcendente da missão. Perceberam como isso é importante? É uma das missões mais importantes, se não for a missão mais importante do Espírito, é claro que não é a única, mas é fundamental essa missão. Receber um Espírito que está reencarnando, você tem que cuidar no aspecto material, moral e intelectual. E o Kardec faz questão de deixar essas coisas muito bem divididas. Materialmente, a gente vai atender todas as necessidades materiais, mas não vai deixar de contemplar, de celebrar o aspecto moral e o aspecto intelectual. Então, a família, quando recebe, ela tem esse grande compromisso em agasalhar o espírito, em acolher o espírito, dando a ele condições para que se desenvolva nesse campo, materialmente, moralmente
e intelectualmente. Vai formar, então, esse colchão, essa segurança para que o espírito possa crescer. Olha como é importante esse processo de formação de família. De formação de família, desde o início. Quando eu conheço uma pessoa, quando eu vou namorar, quando eu vou casar, quando eu vou constituir uma família, quando eu terei filhos. Olha a importância aí do planejamento. Nós não temos um planejamento reencarnatório. Quando a gente vai lá em O Livro dos Espíritos, estuda prelúdios do retorno, a gente não percebe, a gente não constata todo o planejamento reencarnatório. O mesmo ocorre aqui no campo material. O planejar. Ora, eu serei um pai e eu vou planejar todo esse passo a passo. Quando o indivíduo planeja, ele estabelece as bases para poder melhor receber esses espíritos que irão reencarnar. Isso quando compreende o caráter divino dessa missão. E isso é fantástico. É o que prepara os espíritos para darem prosseguimento à sua caminhada de progresso, à sua jornada de evolução. E ele segue. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Então, aqui ele chama atenção falando da quantidade de pessoas que ainda não têm ideia do que seja a família, do que seja a missão do pai ou da mãe. Então, perceberam como nós, como espíritas, nós precisamos falar sempre, divulgar sempre, trabalhar sempre na importância da família, da constituição da família, que é esse grande momento de receber os espíritos que reencarnam. Os próprios espíritos dizem lá em O Livro dos Espíritos, se há um afrouxamento dos laços de família, ocorre o recrudescimento do egoísmo. Então, onde o espírito vai treinar a caridade, onde o espírito vai treinar a generosidade, onde o espírito vai treinar as condições para que ele possa ir ao mundo, agir no mundo de maneira ética, dentro da moral espírita, vai ser exatamente na família. São os pais que vão lá colocar os valores, impor os limites. Olha, até aqui, meu filho, você vai. Depois daqui, você não vai ainda. Até porque nos primeiros momentos que o espírito reencarna, ele está mais acessível, e nós bem sabemos disso, ele está mais acessível a esses ensinamentos, a essas lições. Você vai educar o seu filho quando? Depois dos 30? Depois dos 20? Depois dos 15? Tem uma história muito interessante que uma jovem grávida chega para a educadora italiana Maria Montessori e pergunta para ela: quando eu devo iniciar a educação do meu filho? E a Maria Montessori pergunta: você está com quantos meses? E ela disse: 5. Pois é, esse processo já deveria ter sido iniciado 5 meses atrás, acariciando o seu ventre, falando que esse é um bebê querido, que esse é um bebê amado, que você o espera com muita receptividade, com muito amor no coração. A educação, ela começa exatamente no ventre. É no ventre que nós começamos esse processo de educação do espírito. Porque o espírito, no ventre, ele sente todas as vibrações que são emitidas, tanto pelo pai quanto pela mãe. Ele sente quando ele é amado, quando ele é acolhido, quando ele é rejeitado. E é que o Emmanuel está chamando a atenção aqui. Poucas pessoas, o percentual ainda é grande, de pessoas que não compreendem a missão da paternidade e da maternidade. É claro, e até escrevi sobre isso hoje, é claro que nós não podemos colocar toda a responsabilidade disso de pessoas que são mal formadas para a sociedade nos pais, porque nós sabemos que também reencarnam espíritos extremamente complicados. Um amigo meu outro dia estava comentando comigo que a sua vida só andava para trás. Ele tinha problemas com a namorada, tinha problemas com os colegas de trabalho, tinha problemas na religião que ele frequentava, tinha problema de relacionamento em todos os lugares. E ele falou para mim que a sua vida começou a melhorar quando ele zerou as questões
com os seus pais. Ele dizia muito: ah, o meu pai deveria ter me educado assim, ah, se a minha mãe tivesse feito daquela outra maneira, a minha vida seria diferente. E ele passava a vida toda colocando a responsabilidade pelos seus equívocos nos seus pais. Chega um momento também que nós precisamos quebrar esse elo. Então, eu não quero aqui deixar os pais com um sentimento de culpa. O que eu quero é trazer a importância da responsabilidade da missão em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, em passar valores morais, intelectuais e materiais dentro da ética e da ótica espírita. Mas nós sabemos que o indivíduo ele vai se desenvolvendo e ele tem que caminhar por si também. Então percebam que é um jogo de via dupla. Eu preciso entender que os meus pais, eles não são espíritos perfeitos. E eles fizeram o melhor que eles puderam fazer dentro daquele contexto que eles estavam inseridos. Então, pais, então avós, então quem está desempenhando essa missão, não se sinta culpado em absoluto. Mas aqueles que estão recebendo, que se tentem para a responsabilidade dessa grande missão, dessa grande tarefa que é receber um espírito que reencarna, repetindo Maria Montessori. A educação começa no ventre. E segue aqui o Emmanuel. Um grande número de homens e de mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Então vejam que ele coloca, né, esses indivíduos de lado, aqueles que ainda não compreenderam essa missão, porque são espíritos que não se desenvolveram nesse campo, porque ainda não aprenderam a trabalhar essas habilidades, deve ser deixado de lado. E isso fica um toque, uma lição para a gente. Muitas vezes nós apontamos o dedo. Nós falamos, ah, fulano educou o filho mal, fulano educou o filho errado, fez isso, fez aquilo. Não nos cabe nenhum tipo de julgamento. Cabe-nos, ao invés de julgar o outro, olhar para dentro de nós, para dentro da nossa família e verificar se nós estamos educando, proporcionando valores dentro dos princípios ético-morais que traz a doutrina dos espíritos. Urge, diz ele, reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade. Olha isso, que frase interessante dele. Mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. E aqui ele chama atenção para aqueles que muito sabem, muita responsabilidade têm. E isso é uma tônica do espírito. Quanto mais o espírito avança, quanto mais o espírito progride, ele ganha liberdade, também ele tem um acréscimo de responsabilidade. Vamos fazer um exercício de analogia, que era algo que Kardec gostava de fazer muito. Imaginem um indivíduo com 30 anos, ele passa numa mesa, pega um copo que lá está e atira de maneira deliberada esse copo no chão e o copo se estraçalha, espatifa. Qual que foi a consequência da ação desse indivíduo de 30 anos? O copo estilhaçado. Imaginemos agora uma criança. Ela não tem noção, ela está aprendendo a andar, ela vai cambaleando, tropeça na mesa, o copo que está na mesa cai e se espatifa. Está lá o copo estilhaçado. Qual foi a consequência dessa ação? O copo quebrado. Percebam que, tanto para o homem de 30 anos quanto para a criança, a consequência foi a mesma. Entretanto, ambos têm responsabilidades completamente diferentes. Aquele indivíduo de 30 anos, ele já tem cognição, ele já tem inteligência, ele já tem capacidade de tomar as decisões, de falar, de pensar, de raciocinar, de ponderar, e não fez. Foi levado pelas paixões. Aquela criança ainda não. Ela é um embrião em termos cognitivos. Ela está aprendendo, ela está caminhando. Perceberam o que o Emmanuel nos chama aqui
Atenção, ele não fala para aqueles que estão iniciando a caminhada, ele fala para aqueles que já conseguiram compreender as realidades do evangelho e da doutrina espírita. E esses muita responsabilidade têm. É como disse Jesus: muito será pedido a quem muito foi dado. Então é importante a gente ficar atento. Quanto mais o espírito avança, mais liberdade ele tem, porém, mais responsabilidade de fazer o certo esse espírito tem. E isso é fundamental a gente não perder de vista. Porque senão nós vamos ficar patinando. Nós vamos ficar pensando que somos ainda crianças, quando nós não somos mais crianças. Nós já conhecemos, nós já sabemos o caminho. Essas leis que estão escritas na nossa consciência, a gente já sabe muito bem tocar. A gente sabe quando erra. A gente sabe quando toma uma ação equivocada, uma ação precipitada. Nós já sabemos. Então, por isso mesmo, a nossa responsabilidade ela é ainda maior em qualquer campo, principalmente nesse campo da paternidade e da maternidade. E ele segue. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender, então veja que eles estão falando exatamente para nós. Admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Ou seja, ele não está enganando, ele não está dizendo que é algo simples, ao contrário, ele diz que é algo complexo e grande. É complexo porque você vai lidar com um espírito que você não conhece. Ah, é meu filho, eu conheço. Não conhece. Você conhece ele agora. Mas esse espírito traz bagagens de outras existências, traz experiências de outras vidas. Por isso que é complexo. Por isso que deve se tomar cuidado. Um pai e uma mãe têm que tomar um cuidado muito grande com o que diz. Muito grande. Porque aquilo vai ficar impregnado na biografia do espírito, no seu caderno existencial. Os pais são as grandes referências para esse espírito. Se esse espírito cresce ouvindo que ele é um fracassado, que ele só erra, que ele faz tudo errado, assim ele será. Assim ele será, que vai ficar impregnado nele. Ao contrário, se ele cresce ouvindo que ele é capaz, que ele pode conseguir, os pais têm a sensibilidade de compreender que aquele ser tem virtudes, tem limitações, que essas limitações elas devem ser trabalhadas, elas devem ser desenvolvidas e superadas. É uma situação completamente diferente. Então, ele não diz que é simples, não, é complexo. É complexo. E grande. E grande. Porque imagine receber um espírito para educar que por muitas encarnações enveredou pelo caminho do mal. Rebelde, complicado, difícil. É uma tarefa muito grande. O grande objetivo do espírito quando reencarna é sair dessa existência melhor. Não é pagar dívida, débito, nada disso. O grande objetivo do espírito ao reencarnar é sair melhor daqui. E aí entra esse trabalho dos pais. Por isso que é fundamental olhar com todo cuidado, olhar com todo zelo, olhar com toda atenção, olhar com todo carinho, porque isso fica. Já faz um tempo, meus amigos, eu acabei estudando psicanálise e agora estou fazendo uma especialização em psicoterapia breve. E dia desses a professora trouxe um caso, um estudo de caso, onde uma menina, nascida numa família muito boa, numa excelente família, 19 anos, começou a namorar. Tinha uma admiração muito grande pelo pai, e embora tivesse um diálogo bom com a mãe, conflitos. Achava a mãe uma pessoa extremamente fraca. Palavras da menina na ótica da menina. E ela contando isso em terapia. O namoro gerou todo um conflito familiar. E você começa a se aprofundar na relação. Por que que gerou esse conflito familiar? E passou, então, a menina a ter sintomas como bulimia, por exemplo. Admirava extremamente o pai começou a ser contraposição a esse namoro porque ele se sentia traído. A menina começou a dar atenção para o namorado e deixou de dar atenção para o pai. Perceberam a inversão de papéis que ocorre muito
e que nós nos equivocamos muitas vezes. Pai é pai, namorado é namorado, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão. Olha como é um trabalho complexo, que nós temos que dar limite. O pai não pode agir como irmão, nem como um amigo. Não, ele é pai. Existe ali um limite, ele não é namorado, ele é pai. Ah, mas ela deixou de me dar atenção, ele é pai. Os amores são diferentes. Então, se nós fazemos essa confusão, nós criamos também para o outro essa confusão. Então, o pai, a mãe, eles têm que ficar também muito bem compenetrados à sua missão. Pai é pai. Do meu filho, eu sou pai. Eu posso até ser um pai amigo, mas não sou um amigo pai. Pai, depois amigo. Depois. Existe um limite. Um limite. Tem que se tomar cuidado e deixar essas coisas muito bem estabelecidas para não criar confusão na cabeça daquele espírito. Percebeu? Ela admira o pai. Tudo bem que ela vai procurar um namorado, estabelecer relações de indivíduos que tenham os valores próximos ali ao pai. Até aí está tudo dentro e é assim que funciona. Mas eu, como espírito, não como um embrião da espiritualidade, mas como alguém que já conhece o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, eu, como esse espírito que já conhece, eu vou saber que existem papéis. Da minha esposa eu sou marido, dos meus filhos eu sou pai, da empresa que eu trabalho eu sou profissional, aqui eu sou o expositor espírita e eu vou agir dentro desse contexto de papéis para que não haja confusão para os outros e para mim. Por isso que o Emmanuel diz aqui, que é um trabalho grande e complexo. É natural que se interessem pelo mundo. A gente está encarnado, vai se interessar pelo mundo, isso é normal. Pelos acontecimentos vulgares. Normal. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, a gente vai, é claro, é óbvio, nós vamos nos interessar pelo mundo, pelos acontecimentos cotidianos, por tudo isso, está tudo dentro do pacote. Entretanto, essa é a grande missão e a grande tarefa, principalmente para aquele que já conhece a importância da família na formação de uma sociedade melhor. Então, muitas vezes, nós ficamos nos perguntando, mas quando chega esse mundo melhor? Quando é que vai chegar esse mundo melhor? Esse mundo melhor, ele vai chegar quando as famílias começarem a se estruturar para receber bem esses espíritos. Espíritos bem educados serão, provavelmente, indivíduos, sujeitos bem educados, eu não estou dizendo perfeitos, eu estou dizendo bem educados, e serão, por sua vez, quando desencarnarem, espíritos educados na erraticidade, de tal modo que não existirão mais, por exemplo, reuniões de desobsessão. Como é que eu vou ter reunião de desobsessão se o mundo é um mundo em que todos ali são educados e desencarnam bem resolvidos, tranquilos, serenos, em paz, conhecendo a imortalidade da alma e as questões transcendentes. Perceberam como é um papel importante, muito mais do que nós podemos supor? O papel fundamental é esse, paternidade e maternidade, educar esses espíritos para que o mundo seja melhor. Como que as instituições serão transformadas, nos diz Allan Kardec, pela melhora dos espíritos. Não tem outro caminho. O espírito melhora e a família, ela vai sentir esse efeito, as instituições sentirão esses efeitos em qualquer campo, em qualquer esfera. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Ou seja, quando eu recebo um encargo desse teor, é porque a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas está confiando a mim um ser, a educação material, moral e intelectual de um ser. Por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil.
Olha que interessante. Ele prossegue. A maioria dos pais vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos, olha que interessante essa colocação dele, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Ele aqui está trazendo a questão da virtude, que foi trabalhada por Aristóteles. Onde está a virtude? A virtude é o caminho do meio. A virtude não está nem para um lado, nem para o outro. Excesso de ternura pode desviar o filho. Excesso de exigência pode desviar o filho. O grande ponto é encontrar o equilíbrio. E percebam como Deus deixa tudo de maneira muito proveitosa. À medida que eu educo um espírito, automaticamente eu me auto-educo. Eu aprendo também. Opa, estou exigindo demais do meu filho. Segura um pouco. Estou passando demais a mão na cabeça dele. Mais firmeza. Perceberam como o espírito, nesse exercício de reflexão, ele vai se afinando às leis naturais e vai aprendendo e vai se desenvolvendo? Eu sei que não é uma tarefa muito fácil, mas é importante a gente fazer essa reflexão. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Olha que colocação profunda essa dele. Vou até repetir. Para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. Porém, à frente disso, diz ele aqui, dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. E ele encerra mostrando que a grande tarefa é equilibrar essas questões. E para quem tem mais de um filho, equilibrar mais ainda. Equilibrar mais ainda. Olha que interessante. É um processo, esse de educar, ele é sobretudo um processo de se autoeducar e de buscar o equilíbrio. Nem todos tiveram a oportunidade. Eu tive essa oportunidade de ter um casal, homem e mulher, completamente diferentes. Aprendi, me ensinou demais. E o processo de paternidade foi um processo de ensinamento, e é até hoje, de ensinamento constante, constante, de busca pelo equilíbrio, de tentando dosar as coisas, de achar a medida certa de conversar com um e conversar com o outro, porque os espíritos são diferentes e eles não responderão muitas vezes as mesmas palavras e a mesma atitude. Dentro da justiça, é preciso encontrar esse equilíbrio. Com esse eu preciso falar mais assim, com esse eu preciso falar mais assado, e aí nós vamos paulatinamente nos afinando, nós vamos aprendendo a nos autoeducar nessa grande missão, nessa grande tarefa que é a paternidade e a maternidade. Então, quem não teve filhos, se eu posso dar um conselho, tenha, tenha, porque vai desenvolver muito a sua capacidade de doação, de renúncia e de se equilibrar dentro dessas questões. Desenvolver virtudes que muitas vezes nós desconhecemos. Meus amigos, eu acho que eu não passei, não passei. Encerrei aqui no nosso horário, 30 minutos. Sei que estarei com vocês em outras oportunidades. Quando a Fátima me convidou, eu falei para ela, falei, não, vamos fazer com uma relativa frequência para estarmos aí mais próximos, para desenvolvermos mais estudos, para podermos nos aprofundar mais nos temas. Então, eu agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Que Deus nos conceda paz, amor, serenidade, e vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estudo e de reflexão em que hoje nós podemos
refletir nesse tema tão importante, a missão da paternidade, a missão da paternidade aqui na Terra. Que nós possamos colocar em prática tudo que aqui estudamos, pedindo a Ti serenidade, essa virtude tão importante que nos proporciona passar pelos desafios da existência com uma relativa leveza. Obrigado, Jesus, e até uma próxima oportunidade, se nos for permitido.